Alpátides olhou para Drone e carregou-se o brolho. Se Drone era um regedor exemplar, também não era por acaso que Alpátides administrava há 20 anos as herdades do príncipe e era um administrador exemplar. Tinha uma excelente capacidade de compreender as necessidades e os instintos do povo com que lidava, e era isso que fazia dele um ótimo administrador. Olhando para Drone, percebeu logo que as respostas deste não refletiam o seu pensamento próprio, mas antes o estado de espírito geral de Bogucharov, que já tomara conta do regedor. Ao mesmo tempo, Alpátides sabia que Drone, que tinha enriquecido ali e era odiado pela comunidade, tinha forçosamente de vacilar entre os dois campos, o dos senhores e o dos mujiques. Alpátides, captando esta hesitação nos olhos de Drone, aproximou-se dele. Ouve, Dronushka, disse ele, não venhas com disparates para mim. Sua Alteza, o príncipe Andrei Nikolaitch, em pessoa, deu uma ordem para que fizesse sair daqui todo o povo e que ninguém ficasse com o inimigo. Além de que também há uma ordem nesse sentido do czar. Então, quem ficar é traidor do czar, ouviste? Com certeza, respondeu Drone sem levantar os olhos. Alpátides não ficou satisfeito com esta resposta. Drone, ainda vais acabar mal, disse Alpátides, abanando a cabeça. Vosso-me é que manda, disse Drone tristemente. É Drone, deixa-te disso, disse Alpátides, tirando a mão do pescoço e apontando com ela num gesto solene para o chão debaixo dos pés de Drone. Não só te vejo à transparência, como vejo 3 côvados debaixo da terra onde tens os pés, disse Alpátides, fitando o chão debaixo dos pés de Drone. Drone ficou confuso, olhou de relance para Alpátides e voltou a baixar os olhos. Deixa de disparate, diz ao povo que se prepare para ir para Moscou e que as carroças para o transporte da princesa estejam prontas amanhã de manhã e não vás à assembleia deles, ouviste? Drone rojou-se derrompante aos pés de Alpátides. Yakov Alpátides, livra-me disto, toma as chaves, livra-me, por amor de Cristo. Deixa-te disso, disse Alpátides com severidade. Eu vejo a 3 côvados debaixo de ti, repetiu, sabendo que a sua arte de tratar das abelhas, o seu conhecimento da altura certa para semear a aveia e o facto de, durante 20 anos, saber agradar ao príncipe, havia muito lhe tinham conferido a fama de bruxo, pois a capacidade de ver a 3 côvados debaixo de uma pessoa era atribuída aos bruxos. Drone levantou-se e quis dizer qualquer coisa, mas Alpátides interrompeu-o. O que meteste naquelas cabeças, hein? Em que pensais? Posso fazer com o povo, disse Drone. Anda tudo revoltado, eu bem lhes digo. Dizes, pois, disse Alpátides. Bebem, perguntou sucinto. Anda tudo revoltado, Yakov Alpátides. Já vão no segundo barril. Grande revolta. A revolta do barril. Então houve. Eu vou falar com o chefe da polícia e é isso que tu dizes ao povo e que se deixe das neiras e que as carroças apareçam. Com certeza, respondeu Drone. Yakov Alpátides deixou de insistir. Havia muito que mandava no povo e sabia que o meio principal para que as pessoas obedecessem era não lhes mostrar que tínhamos dúvidas quanto à sua obediência. Ao conseguir que Drone lhe dissesse com certeza obediente, Alpátides mostrou-se satisfeito, embora não só duvidasse, mas tivesse quase a certeza de que as carroças não seriam fornecidas sem a ajuda de força militar. Efetivamente, ao princípio da noite ainda não havia carroças. A Assembleia, de novo reunida junto à taberna da aldeia, tomou a decisão de que os cavalos seriam levados para a floresta e de que não se forneceriam as carroças. Sem dizer nada à princesa, Alpátides mandou tirar das carroças vindas de Lissigori os seus próprios haveres e disponibilizou os cavalos para os coches da princesa. Depois foi falar com as autoridades. 10. Depois do funeral do pai, a princesa Mária fechou-se no quarto, não deixando entrar ninguém. Da porta, uma criada informou-a de que estava ali Alpátides, à espera das ordens para a partida. Isto aconteceu ainda antes da conversa de Alpátides com Drone. A princesa Mária soergueu-se no divã em que estava deitada e, sem abrir a porta, disse que não partiria para lado algum e que a deixassem em paz. As janelas do quarto onde a princesa Mária estava deitada davam para poente. A princesa estava deitada com a cara para a parede e, apalpando os botões da almofada de couro, apenas via esta almofada concentrada que estava apenas nos pensamentos sobre a irremediabilidade da morte e sobre a sua ignomínia pessoal durante a doença do pai, que nunca mais se lhe revelara. Queria rezar, mas não ousava. Não atrevia a dirigir-se a Deus no estado de alma em que se encontrava. Deixou-se ficar muito tempo assim deitada.
O sol passou para o outro lado da casa e os raios oblíquos da tarde entraram pelas janelas abertas e iluminaram uma parte da almofada de marroquim para onde a princesa Mária estava a olhar. O fio dos seus pensamentos deixou subitamente se desenrolar. Soergueu-se inconscientemente, ajeitou o cabelo, levantou-se, aproximou-se da janela e foi bafejada pela frescura da tarde clara, mas ventosa. Sim, agora é cômodo para ti admirar a tarde. Ele já não existe, agora ninguém te pode impedir, disse para si mesma e, sentando-se na cadeira, deixou tombar a cabeça sobre o peitoril da janela. Alguém, com uma voz terna e baixinha, disse o seu nome do lado do jardim e beijou-lhe a cabeça. A princesa olhou. Era Mademoiselle Bourrienne, de vestido preto com pleurreuse. Aproximou-se devagarinho da princesa Mária, beijou-a com um suspiro e logo a seguir pôs-se a chorar. A princesa Mária olhou para ela. Os ciúmes dela e todos os confrontos antigos que tivera com ela vieram à memória da princesa. Lembrou-se também de que ele, nos últimos tempos, mudara a sua atitude para com Mademoiselle Bourrienne, não a querendo ver. Por isso era muito injusto censurá-la, o que a princesa Mária, no entanto, fazia no seu íntimo. Mas quem sou eu que desejei a morte dele para censurar seja quem for? Perguntou ela. A princesa Mária imaginou vivamente a situação de Mademoiselle Bourrienne, afastada ultimamente da sua companhia, mas dependendo dela e vivendo numa casa alheia. E teve pena dela. Olhou-a com meiguice e estendeu-lhe a mão. Mademoiselle Bourrienne voltou a chorar, começou a beijar-lhe a mão e a falar da desgraça que atingira a princesa, incluindo-se também nessa desgraça. Disse-lhe que a única consolação para a desgraça era a permissão que lhe desse a princesa de partilhar a amargura com ela. Disse que, perante tal desgraça, todos os mal-entendidos entre elas deviam ser esquecidos, que se sentia inocente em relação a todos e que ele, lá de cima, via o amor e a gratidão dela. A princesa ouvia sem a compreender, mas escutava a música da sua voz e de vez em quando olhava para ela. A sua situação é duplamente terrível, querida princesa, disse Mademoiselle Bourrienne depois de uma pausa. Compreendo que não podia nem pode pensar em si, mas eu, com o meu amor por si, tenho obrigação de o fazer. Alpátych já veio falar consigo? Perguntou ela. Falou-lhe da partida? A princesa Mária não respondeu. Não compreendia quem tinha de partir e para onde. Irra. Será possível empreender alguma coisa agora? Pensar em alguma coisa? Agora, que diferença faz? Não respondia. Chère Marie, disse Mademoiselle Bourrienne, sabe que estamos em perigo? Que estamos cercados pelos franceses? É perigoso partir. Se partirmos, com a certeza que somos feitas prisioneiras e só Deus sabe. A princesa Mária olhava para a sua amiga sem perceber o que ela dizia. Se soubesse que para mim agora é tudo indiferente, disse ela, evidentemente não quereria de modo algum separar-me dele. Alpátych disse qualquer coisa sobre a partida. Fale com ele. Eu não posso nem quero nada. Já falei com ele. Ele acha que se partirmos amanhã ainda vamos a tempo. Mas eu penso que agora seria melhor ficarmos cá, disse Mademoiselle Bourrienne. Agora, porque, veja bem, chère Marie, cair nas mãos dos soldados ou dos mujicos amotinados pelo caminho seria terrível. Mademoiselle Bourrienne tirou do indispensável um anúncio impresso num papel diferente, não russo, assinado pelo general francês Rameau, segundo o qual os habitantes não deviam abandonar as suas casas, que as autoridades francesas lhes dariam a devida proteção. Papel esse que entregou à princesa Mária. Acho que é melhor dirigirmos a este general, disse Mademoiselle Bourrienne. A princesa seria tratada com o devido respeito, tenho a certeza. Enquanto a princesa Mária lia o papel, soluços secos começaram a fazer-lhe tremer a cara. De quem recebeu isto? Perguntou. Pelos vistos, pelo nome, souberam que sou francesa, disse Mademoiselle Bourrienne, corando. A princesa Mária, com o papel na mão, levantou-se e, pálida, saiu do quarto e foi para o antigo gabinete do príncipe Andrei. Duniacha, chama o Alpátych, o Dronushka, alguém, disse a princesa Mária, e diga a Amália Karlovna que não entra aqui. Acrescentou quando ouviu a voz de Mademoiselle Bourrienne. É preciso partir o mais depressa possível, dizia a princesa Mária, aterrada com a ideia de poder cair na mão dos franceses. Que o príncipe Andrei ficasse a saber que ela estava nas mãos dos franceses, ela, filha do príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky, pedisse ao senhor general Rameau que lhe desse proteção, que usufruísse dos seus favores.
Esta ideia aterrorizava. Fazia-a tremer toda, corar e sentir tanta raiva e tanto orgulho como nunca antes sentira. Tudo o que a sua situação tinha de grave e, sobretudo, de insultuoso, vinha-lhe vivamente à imaginação. Eles, os franceses, vão instalar-se nesta casa. O Sr. General Rameau ocupará o gabinete do Príncipe Andrei. Vai divertir-se a ler os papéis e as cartas dele. Mademoiselle Bourrienne Louis far-lhe as honras. De Bogucharov. A mim dar-me um quartinho por misericórdia. Os soldados profanarão o túmulo fresco do meu pai para roubarem as cruzes e as estrelas. Vão contar-me as suas vitórias sobre os russos. Vão exprimir-me condolências fingidas, pensava a princesa Mária. E estes não eram os pensamentos dela, mas os do pai e do irmão que ela se sentia na obrigação de manter. Para ela, pessoalmente, tanto fazia onde ficasse e o que lhe acontecesse, mas ao mesmo tempo sentia-se a representante do pai e do príncipe André. Pensava involuntariamente os pensamentos deles, não os sentimentos deles. O que eles diriam, o que eles fariam agora, era isso mesmo que ela sentia ser necessário fazer. No gabinete do príncipe Andrei, tentando compenetrar-se dos pensamentos dele, refletia na situação. As exigências da vida, que ela chegara a considerar desaparecidas com a morte do pai, afinal erguiam-se diante da princesa Mária com uma força nova e inédita e apoderavam-se dela. Emocionada, corada, andava pelo gabinete exigindo a presença, ora de Alpátych, ora de Mikhail Ivanitch, ora de Tikhon, ora de Dron. Dunyasha, a ama e todas as criadas não sabiam pronunciar sobre se era certo o que dissera Mademoiselle Bourrienne e em que medida o seria. Alpátych não estava em casa, tinha ido ver as autoridades. Mikhail Ivanitch, o arquiteto, apareceu diante da princesa Mária com os olhos ensonados, incapaz de lhe dizer fosse o que fosse. Respondia às perguntas dela com o mesmo sorriso de anuência com que se habituara durante 15 anos, sem emitir opinião, a responder às perguntas que o velho príncipe lhe fazia. Era impossível, portanto, deduzir alguma coisa das respostas dele. O velho criado grave Tikhon, com a cara mirrada e macilenta, com a sombra da sua amargura incurável, respondia com certeza a tudo o que a princesa Mária dizia, e olhando para ela continha a custas lágrimas. Finalmente entrou no gabinete o regedor Dron, e com uma vénia profunda parou na ombreira. A princesa Mária, passeando-se pelo gabinete, parou em frente dele. Dronushka, disse a princesa Mária, vendo nele um amigo indubitável. Aquele mesmo Dronushka que lhe trazia da sua viagem anual à feira de Vyazma um pão de mel muito especial e lhe o entregava com um sorriso. Dronushka, agora depois da nossa desgraça, começou ela e parou, sem forças para continuar. Andamos todos sob a vontade de Deus, disse ele com um suspiro. Ficaram calados. Dronushka, o Alpátych foi a qualquer lado. Não tenho a quem me dirigir. É verdade o que me dizem, que não posso partir? Porque não a vejo de poder partir, Alteza. Podes, disse Dron. Disseram-me que é perigoso por causa do inimigo. Alminha, eu não posso nada, não compreendo nada, não tenho ninguém. Quero partir sem falta esta noite ou amanhã de manhã. Dron calava-se. Olhou para a princesa Mária de soslaio. Não há cavalos, disse. Já o disse também a Yakov Alpátych. E por que não há? Perguntou a princesa. É tudo um castigo de Deus, disse Dron. Os cavalos que tínhamos foram levados para as tropas, outros morreram. Este ano tem sido uma desgraça. Não há o que dar de comer aos cavalos e não só. Pouco falta para nós próprios morrermos de fome. Já se fica os 3 dias seguidos sem comer. Não há nada. É uma miséria. A princesa ouviu com atenção. Os mugicos estão na miséria, não têm pão? Perguntou. Morrem de fome, disse Dron. Não são só as carroças, mas por que não me disseste antes, Dronushka? Não se pode ajudar? Faço tudo o que puder. Parecia estranho à princesa Mária que agora, no momento em que a desgraça tão grande lhe enchia a alma, pudessem assistir ricos e pobres e que ricos não pudessem ajudar os pobres. Ela sabia, por lhe ter chegado vagamente aos ouvidos, que havia o pão senhorial e que o davam aos mugicos. Sabia também que o pai e o irmão não recusariam ajuda aos mugicos necessitados. Apenas tinha medo de se enganar na escolha das palavras para a distribuição do pão pelos mugicos, ou dar a respectiva ordem. Estava contente por lhe ter surgido um pretexto de preocupação, uma preocupação em prol da qual não seria vergonhoso esquecer a sua desgraça. Pediu a Dronushka pormenores sobre as necessidades dos mugicos
e sobre as reservas senhoriais em Bokocharovo. Temos o pão senhorial do meu irmão, não é verdade? O pão senhorial está intacto, disse Dron com orgulho. O nosso príncipe proibiu que se vendesse. Dá-o aos mujicos, dá-lhes tudo o que precisarem. Autorizo em nome do meu irmão, disse a princesa Mária. Dron não respondeu e suspirou fundo. Distribui o pão por eles chegar para todos, dá-lhes tudo. É por minha ordem, em nome do meu irmão, e diz-lhes que tudo o que é nosso também é deles. Por eles não pouparemos nada, diz-lhes assim mesmo. Enquanto a princesa falava, Dron olhava fixamente para ela. Por amor de Deus, mãezinha, livra-me disto. Dá ordens para que me tirem as chaves, disse ele. Sirva há 23 anos, não fiz nada de mal. Livra-me, por amor de Deus. A princesa Mária não compreendia o que ele queria dela e do que poderia ela livrá-lo. Respondeu-lhe que nunca duvidara da sua dedicação e que estava pronta para fazer tudo o que fosse preciso por ele e pelos mujicos.